Roberto, como o Legislativo retoma as atividades agora no exercício de 2020? Com que expectativa, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista financeiro e até de relacionamento mesmo, né? Tendo em vista que é ano eleitoral? Nós começamos o ano muito bem. O ano passado nós fizemos uma excelente prestação de contas para a comunidade. Votamos mais de 100 projetos aqui na Casa Legislativa. Fizemos o Fórum Comunitário, que é o momento da comunidade participar da Casa Legislativa. Incrementamos muito, né, nosso portal da transparência com isso. Uma participação também dos vereadores, servidores da casa. Conseguimos economizar um valor, já devolvemos à prefeitura direcionado para algumas entidades. Agora cabe ao prefeito ter essa iniciativa, então a nossa expectativa é muito boa. Hoje formamos as comissões em consenso, não houve nenhuma dificuldade em formar essas comissões, que é sempre um momento tenso aqui na Casa Legislativa, mas é um ano eleitoral, o pessoal está disposto a sentar, a conversar, e com isso a gente vai ter condições de fazer um bom trabalho também, né, com menos dificuldade, talvez, em prol da comunidade. Então, houve um consenso muito grande para a formação das comissões, e é esse consenso que a gente espera no decorrer do ano. E, inclusive, em função das eleições, há algumas modificações, como a não transmissão da reunião da Câmara. Como é que fica o debate entre os vereadores, já que a maioria é candidato à reeleição? Como é que se estabelece esse clima? Você que já tem experiência nisso. Não, a expectativa é muito boa, até porque nós temos até março, né, para definir a questão partidária, e nesse momento, agora, até o momento da gente conversar mais ainda entre nós aqui, para definir essa questão dos partidos. Nós cumprimos a determinação na legislação eleitoral, vamos cumprir rigidamente isso. A nossa expectativa é de fazer 3 fóruns comunitários só sobre eleições. Vamos chamar os candidatos, os partidos políticos, aqueles que querem candidatar a participar. Vamos chamar a diretora do eleitoral aqui de Araxá, o representante do Ministério Público de Araxá, o juiz do Ministério Público no eleitoral também, para que venha fazer 3 palestras distintas e explicar para os futuros candidatos o que pode, o que não pode, qual que é o caminho, né, que nós podemos seguir, e buscar esse consenso também para que a gente tenha uma eleição tranquila para a cidade e que eleja o melhor candidato. Ô Roberto, vocês no encerramento de dezembro votaram o aumento do teto salarial dos vereadores de R$ 8.900 para R$ 12.500. Isso repercutiu negativamente, ainda repercute, vai continuar repercutindo mesmo em ano eleitoral. Né? O porquê dessa decisão, já que vocês poderiam ter mantido o teto e simplesmente aberto a possibilidade do vereador abrir mão ou não do seu salário ou ganhar menos, mas aumentar para depois abrir essa possibilidade, a comunidade inteira rechaçou. Né? Houve uma grande repercussão. Você acredita que, apesar disso, essa questão está consolidada? A Câmara Municipal de Araxá é uma Câmara enxuta com relação ao salário. Então é o salário base, né, o subsídio do vereador, não tem nem verba de gabinete, não tem gasolina, não tem nada. Esse é o salário. O projeto é muito inovador, às vezes por isso assustou algumas pessoas. Mesmo pessoas que eram contra o projeto, não teve como explicar na hora que votou o projeto. Porque numa situação que a pessoa pode ir de 12 a 0, né, uma dessas opções serve, mas até agora nós não recebemos nenhuma opção, nenhuma manifestação de alguém que fala assim, não, eu quero 6 mil, 5 mil, eu quero salário de professor, eu quero salário de... Ninguém até porque quem vai escolher é quem vai ser reeleito, né? Porque quem for reeleito vai poder receber 12.500. Não entendi. Não, o nosso governador, por exemplo, fez uma proposta na campanha que não ia receber o salário, recebeu o salário, doou apenas uma vez e não doou mais. Nós tivemos casos aqui na nossa cidade de pessoas que se comprometeram a devolver o salário, do aumento que teve, devolveu uma vez e não falou mais nada. Nesse projeto nosso, fez a opção uma vez, é 4 anos. Esse é o grande diferencial do projeto, porque o pessoal, para ficar bem com a população, falava que não queria,
que não ia Quer receber. dizer que se eu optar por 12.500 ao invés dos 8.900 que eu ganho hoje, caso eu fosse vereador, eu ia ficar 4 anos ganhando 12.500, está ótimo. E se você falasse, não, eu quero só R$1.000, é 4 anos com R$1.000 também. Esse é o grande diferencial do projeto, porque as pessoas usavam isso para ganhar a eleição. Agora faz opção antes, que a população vai saber qual que é a proposta da pessoa. Então, a nossa expectativa com relação ao prefeito, com relação ao vice-prefeito, com relação aos vereadores, é que haja essa manifestação daquelas pessoas que querem, que têm essa bandeira, que façam essa manifestação e protocola aqui. É uma coisa simples, né? Em protocolo aqui na sala da presidência, está valendo para 4 anos. Eu acho que isso nem vai ser necessário, Roberto, porque, na minha opinião, a rejeição a esses vereadores atuais ficou muito grande com essa proposta, mas, né, cada cabeça sua sentença. Nós já tivemos casos aqui, na legislatura passada, de vereador que brigou os 4 anos para não aumentar o salário, chegou na hora, aumentou, devolveu 3 meses, hoje está aí candidatando com a mesma bandeira, falando que não deve aumentar, que deve ser menos, mas na época só devolveu 3 meses. Então esse é o grande diferencial, né? Fez a opção, acabou. Roberto, tem alguns assuntos pendentes aqui na Câmara, inclusive 2 comissões parlamentares de inquérito. Uma delas refere-se àquela comissão da merenda escolar, cujo relatório final indicia, né, o prefeito e outros por desvio, né, de recursos da merenda escolar. Como é que está essa CPI? Ela foi finalizada, não foi finalizada? Em que pé está essa questão? Inicialmente houve uma decisão judicial mandando suspender a tramitação, tirar do site da Câmara os relatórios, né, que foram colocados pela própria comissão parlamentar de inquérito. A Justiça entendeu que deveria retirar. Não foi protocolado perante a presidência o relatório das atividades. Então a Justiça agora deu, recentemente, durante o mês de janeiro, uma decisão mandando que o relatório seja reapreciado, que dê condições de liberdade, de expressão, de manifestar, de contraditório, né, com relação. Então a CPI deve voltar a tramitar e ouvir essas pessoas para que elas possam dar sua opinião, fazer suas defesas. Antes disso, nós temos um embargo de declaração que deverá ser apreciado, aguardamos a decisão do embargo de declaração, aí em seguida essa CPI volta ao seu ritmo normal. Espera aí. Deixa eu entender. Esse embargo de declaração foi impetrado pela Câmara, dentro desse processo que pediu a suspensão? Foi ontem, né? E o que a Câmara pede nesse embargo? Não, na verdade, é porque o relatório não está com o presidente, o relatório está com a comissão. Então, é só isso, que é uma coisa rápida para resolver. Aí o relatório chegando na comissão, cumpre-se essa decisão que é do TJMG? Não, é aqui do juiz, doutor não sei o nome. É o juiz da cidade, né? Qual deles? Eu não sei, acho que é falso. Eu vou doutor. Cópia da decisão, ok. Fica mais fácil. Então, a Câmara, ao invés de recorrer dessa decisão, prefere cumprir? Nós queremos cumprir a decisão, né? A nossa ideia é cumprir a decisão. Logo que ela chegue aqui para nós vamos cumprir a decisão. Não chegou ainda? Não, assim, dos embargos. Né? Tá. Aí, com isso, a CPI tem que ouvir essas pessoas de novo, dar direito ao contraditório, se manifestar, fazer um novo relatório. Então, pode haver nesse interstício aí alguma outra manifestação da justiça, das partes, pode procurar a justiça. Vamos aguardar com relação a isso. Mas Roberto, e a questão do prazo? É tramitar. Porque tinha 180 dias para realizar esse trabalho e esse prazo já se expirou ano passado. O prazo é 180 dias, mas o que houve foi uma determinação judicial. Então, nós temos que aguardar, né? Ainda existe uma outra CPI aberta, até em consequência dessa primeira, contra o vereador Ceará. Como é que está essa questão em que os próprios colegas acusam o vereador Ceará de ter incentivado a invasão de uma área pública? Uma área que, aliás, né, nem é pública. Não, essa houve uma decisão judicial também e está suspensa.
né? Como aqui na casa não pode tramitar duas comissões ao mesmo tempo, nós temos que aguardar essa decisão primeiro da merenda, ou a outra, se houver uma manifestação antes, tramita uma e depois tramita a outra. Aí vai ficar a questão dos prazos, né? Para analisar a questão dos prazos, que será analisado futuramente. Quem entrou na justiça contra essa CPI? O próprio vereador Ceará. Bom, e nós temos também um outro assunto complexo esse ano, que é a rejeição das contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2016. Explica para quem não entende muito esse processo legislativo o que é essa rejeição de contas e como é que ela passa a tramitar aqui na Câmara. Todas as contas dos municípios são apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E, ao final, o tribunal faz uma manifestação pela aprovação ou pela rejeição. No caso das contas de 2016, foram pela rejeição das contas. O tribunal comunica à Câmara, dá um prazo de 120 dias para que a Câmara se manifeste. Aí nós formamos uma comissão hoje, que é a Comissão de Finanças, que vai analisar esse projeto que está aqui, que é um projeto de decreto-lei legislativo, que chama. Ele já começa a tramitar hoje. No final do ano passado, nós demos a publicidade para não perder o prazo. Então, nas últimas reuniões do ano passado, nós já divulgamos, não colocamos para votar, porque senão arquivava ele antes. Então, ele tramitou, já demos a publicidade e agora ele começa a tramitar na comissão. A comissão tem o prazo dela de 2 semanas, 3 semanas para manifestar, fazer o relatório, em seguida o plenário que vai decidir com relação às contas do prefeito de 2016.